Noite, estou aqui para finalizar essa disciplina, tá? Nossa disciplina de revisão de física. Hoje vamos falar sobre cargas elétricas, campo elétrico, potencial elétrico, corrente elétrica e força elétrica, beleza? Vamos lá. Aqui com o nosso, o que é que a gente vai ver hoje, tá? Bom, é o seguinte, vamos começar falando sobre a eletrostática, tá? A eletrostática estuda os fenômenos relacionados às cargas elétricas em repouso. Eletro vem de elétrons, né? E a estática de repouso, ou parado. Então, eletrostática, cargas elétrons em repouso. Os átomos presentes em qualquer material são formados por elétrons, que giram em órbitas bem determinadas em todo o núcleo, que por sua vez é constituído por prótons e nêutrons. Então, vamos lá relembrar. O átomo, tá? É formado por o quê? Elétrons que rodam em torno, giram em órbitas bem determinadas, né? Através do seu núcleo, tá? E o núcleo é formado por nêutrons e prótons. Os elétrons têm carga negativa e os prótons positivos. E o nêutron, enfim, neutro. A diferença básica entre esses elementos que formam o átomo está na característica das cargas elétricas. O próton tem carga elétrica positiva, como eu já adiantei. O elétron tem carga elétrica negativa. E o nêutron não tem carga elétrica. Os átomos, em princípio, eletricamente neutros, pois o número de prótons é igual ao número de elétrons, fazendo com que a carga total positiva anule a carga total negativa. O princípio fundamental da eletrostática é chamado de princípio da atração e repulsão, cujo enunciado é: cargas elétricas e sinais contrários se atraem e de mesmos sinais se repelem. Então, se eu tiver um átomo aqui que tiver eletricamente negativado, uma carga elétrica negativa, ele vai, se ele tiver do lado dele um outro átomo eletricamente positivo, eles vão se atrair, tá? Segundo o princípio da atração e repulsão dentro da eletrostática. Então, cargas diferentes, opostas, elas se atraem. A carga elétrica fundamental é simbolizada pela letra Q, Qzinho aqui, ó, minúsculo, e sua unidade de medida é o coulomb. O módulo da carga elétrica de um próton e de um elétron vale Q, né, que é a sua carga elemental, fundamental, igual a 1,6 vezes 10 a menos 19. Então, veja bem, é 1,6 vezes 10 a elevado a menos 19 coulomb. Ok? Só voltando, pessoal. Falei um pouco das forças de atração, agora vamos entrar de repulsão. Repulsão que é bem simples também. Cargas com o mesmo sinal, né, no caso negativo e negativo, eles vão se repulsar. A mesma coisa se for duas cargas positivas, eles vão se repulsar. Então, o que a gente entende nesse princípio da atração e repulsão da eletrostática? Que quando temos cargas diferentes, uma positiva e outra negativa, eles vão se atrair, tá? Se for uma carga positiva e outra positiva também, eles vão se repulsar, beleza? No átomo, os prótons atraem os elétrons das órbitas em direção ao núcleo. Porém, como os elétrons realizam um movimento circular, em torno do núcleo surgem nelas forças centrífugas de mesma intensidade, mesmo em sentido contrário, anulando as forças de atração, mantendo os elétrons em órbita. Essa parte de condutores isolantes vamos falar na próxima disciplina. Vou falar um pouco sobre a eletrização dos corpos para vocês entenderem.
Podemos eletrizar um corpo com carga Q por meio da ionização dos seus átomos, isto é, retirando ou inserindo elétrons em suas órbitas, tornando-os íons positivos, cátions, ou íons negativos, ânions. Retirando o elétron dos átomos de um corpo, ele fica eletrizado positivamente, pois o número de prótons fica maior que o número de elétrons. Campo neutro, aí chega elétrons. Fica uma carga negativa. Um corpo neutro aqui sai elétrons, como vocês estão vendo aqui na posição de sair, então ele fica um corpo com uma carga positiva. Por outro lado, inserindo elétrons nos átomos de um corpo, ele fica eletrizado negativamente, como eu estou falando aqui, pois o número de elétrons fica maior que o número de prótons. Assim, a carga Q maior, Q com a letra maiúscula, de um corpo pode ser calculada multiplicando a carga Q, menorzinho, que é a carga fundamental ou elementar, de um elétron pelo número N de elétrons inseridos ou retirados do corpo. Em que, como a gente está falando de um valor de um elétron, então ele vem sempre negativo, um elétron. Carga, o sinal dele é o negativo. N positivo, número de elétrons inseridos, e N negativo, número de elétrons retirados. Agora vamos falar um pouco de campo elétrico. Uma carga cria ao redor um campo elétrico, representado pela letra E maiúsculo. Isso aqui, pessoal, quando vem uma seta assim em cima, quer dizer que é uma grandeza vetorial. O que quer dizer uma grandeza vetorial? Como eu já expliquei em outras aulas, é uma grandeza que tem módulo, sentido e direção, tá? Então o campo elétrico também é uma grandeza vetorial, assim como outras forças. Então, retornando aqui para a nossa aula. Uma carga cria ao seu redor um campo elétrico que pode ser representado por linhas de campo radiais orientadas, uma vez que é uma grandeza vetorial, sendo que a sua unidade de medida é Newton Coulomb. Se a carga é positiva, o campo é divergente, isto é, as linhas de campo saem da carga. Então, se a carga é positiva, como a gente está vendo aqui no exemplo da figura, o meu formado pelas linhas de campo, por essas linhas aqui, é um campo divergente, certo? Já se a carga é negativa, o campo é convergente, isto é, as linhas de campo chegam à carga. No caso aqui, quando a carga é negativa, o campo é convergente porque as linhas, como vocês estão observando aqui, elas chegam à minha carga. A unidade E do campo elétrico, criada por uma carga Q maiúscula, é diretamente proporcional à intensidade dessa carga e da constante dielétrica do meio, representado pela letra K, e é inversamente proporcional ao quadrado da distância D entre a carga e o ponto considerado. Matematicamente tem-se que o meu campo, a minha intensidade é minha constante dielétrica do meio, K, vezes o Q maiúsculo, representando a minha carga, e o D ao quadrado, sobre D ao quadrado, que é a distância entre a carga e o ponto considerado, como esse exemplo aqui, ok? Aqui é o meu ponto, que é a minha carga, está aqui a distância entre eles. E o campo, como vocês estão vendo aqui, o campo ele vai diminuindo, como vocês estão vendo aqui, na linha aqui, ele vai diminuindo com o aumento da distância entre o ponto e a carga. Então, pegar alguns valores aqui. O K, que é a minha constante dielétrica do meio, no caso aqui, estamos falando, por exemplo, do A, então vai ser 9 vezes 10 a 9 elevado a 9 Newton vezes metro ao quadrado sobre Coulomb ao quadrado.
Minha constante dielétrica do meio, vamos por exemplo, que aqui é o A, que a gente está considerando um ponto no A, tá? Então, minha constante, ela vai ter um valor 9 vezes 10 a 9, ou elevado a 9, Newton vezes metro ao quadrado, dividido por Coulomb ao quadrado, beleza? E o meu Qzão aqui, que é o Q maiúsculo, módulo da carga elétrica, como a gente sabe, que ele é representado pelo módulo da carga elétrica, que é em Coulomb sua unidade, D em metro. Então, no caso, se tiver em centímetro, milímetro, a gente transforma para metro para inserir na minha equação, beleza? Então vamos lá aqui. Comportamento das linhas de campo. Vamos analisar agora como se comportam linhas de campo em 4 situações diferentes. Quando duas cargas de sinais contrárias estão próximas às linhas de campo divergentes da carga positiva, tendo a convergir para a carga negativa. Por isso a força entre elas é de atração. Então, vamos representar isso aqui, explicando aqui na minha imagem. Então, ele tem duas cargas com sinais contrários. Uma é positiva e outra é negativa. Beleza? Que estão próximas. As linhas de campo divergente, que é a que sai da minha carga positiva, tende a convergir, então, adentrar na carga de sinal contrário. Nesse caso é o meu negativo aqui, beleza? Para isso, a força que tem entre elas duas aqui, essas duas cargas, é a de atração. Lembra que a gente viu lá o princípio da atração e repulsão lá na eletrostática? Então, aqui ele está agindo uma força eletrostática de atração, beleza? Está divergindo da minha carga positiva e está convergindo, então adentrando na carga, minha carga negativa, está divergindo, beleza? A próxima exemplo. Quando duas cargas de mesmos sinais estão próximas, se elas são positivas, as linhas de campo são divergentes para ambas as cargas, e se elas são negativas, as linhas de campo não são convergentes para ambas as cargas. Por isso, a força entre elas é de repulsão. Então, considerando essa imagem aqui, é o que a nossa enunciado está falando. Temos aqui duas cargas positivas, tá? Em que, lembrando que as cargas positivas elas lançam linhas de campo, né? Elas convergem, linha de campo, tá? Elas convergem, então elas saem delas, as linhas de campo, e temos aqui duas dois corpos com cargas elétricas iguais, que é a positiva. Então, as duas, tá? Tanto para um lado como para o outro, as linhas de campo elas convergem. Então, vai agir aqui uma força de repulsão. Vai ser criada aqui uma força de repulsão entre essa carga com essa, ok? Só melhorando nossa explicação aí, questão de carga com outra. Aqui a mesma coisa, só sendo que a carga no meu corpo é negativa aqui, mesmo assim vai ter essa força de repulsão agindo entre essas duas cargas no mesmo sinal. Quando duas placas paralelas são eletrizadas com cargas de sinais contrários, surge entre elas um campo elétrico uniforme, caracterizado por linhas de campo paralelas. Então, aqui são entre duas placas, tá? Duas placas com cargas elétricas de sinais contrários, uma é positiva e outra é negativa. Aqui surge então um campo elétrico uniforme, como a gente fala, campo elétrico uniforme. Como assim uniforme? Estamos percebendo aqui, ó,
que as linhas estão paralelas e bem uniformes. Isso quer dizer, com uma forma só, tá? Elas estão bem uniformes, sem variação, que nem essa aqui. Que aqui uma pode estar assim, uma pode ser maior do que a outra, outra linha de campo pode ser assim, a outra pode vir reta entre uma carga e outra. Só que essa não, essa aqui é um campo elétrico uniforme que tem suas cargas uniformes e uma barra eletricamente positiva para uma barra eletricamente negativa. Consideremos uma região submetida a um campo elétrico. Agora a gente vai falar um pouco sobre força elétrica. Colocando uma carga K, ou Q no caso, no ponto dessa região, essa carga ficará sujeita a uma força F. É uma grandeza vetorial, então módulo, sentido e direção, cuja unidade de medida é Newton, como a gente sabe que a força é Newton, e cujo módulo pode ser força elétrica é igual a sua módulo da carga elétrica, campo elétrico. Beleza? Se a carga é positiva, a força age no mesmo sentido da linha de campo. Se a carga é negativa, a força age no sentido contrário ao da linha de campo. Como a carga aqui é positiva, a força age no meio da linha de campo. A linha de campo, como a gente está vendo, é nesse sentido aqui, ó. Então a força está agindo para cá também, certo? Para cá. Já no caso aqui, a carga é negativa, então como o sinal é contrário, a força vai agir no sentido contrário da linha de campo, beleza? Que é para cá, ok? Sentido contrário ao sentido da linha de campo. Na realidade, essa força que age na carga de atração ou repulsão, o Qzão aqui, que é a nossa carga elétrica, e a carga geradora desse campo elétrico. Como decorrência do estudo do campo elétrico gerado por uma carga e da força que surge entre outra carga colocada nesse campo, pode-se deduzir a expressão que nós dá o módulo da força de atração ou de repulsão entre duas cargas elétricas, devido à interação dos seus campos elétricos. O que isso quer dizer? Mais uma vez a gente está falando sobre a força de atração ou de repulsão, tá? Como a gente está vendo aqui, tem uma distânciazinha entre o meu corpo aqui eletricamente positivo e entre o meu corpo eletricamente positivo e o meu corpo eletricamente negativo. E aqui existe uma força, tá? Com uma certa distância entre eles. Então, a expressão da lei de Coulomb vai ser: a força é igual ao K, que é a minha constante de elétrica, no caso do A do meu corpo A, vezes a minha carga elétrica do meu corpo B, dividido pela distância ao quadrado. Ok, pessoal? Vamos ver mais uma vez. Volte. A força aqui que a gente vai deduzir vai ser a expressão pela lei de Coulomb, vai ser a força é igual a minha constante de elétrica, no caso do A, tá? Vezes ao módulo da carga do corpo A, meu corpo negativo, vezes o módulo da carga do meu corpo B, que é positivo, dividido pela distância entre as duas cargas, beleza? Dividido pela distância ao quadrado entre as duas cargas. No caso, o que vai variar aqui? Além da carga, a sua distância, né? Que na força de atração tem essa distância um pouco maior nesse caso. Vamos falar das questões. Pronto, vamos falar um pouco agora sobre potencial elétrico. Vimos que uma carga fica sujeita a uma força, fazendo com que ela se movimente.
Isso significa que em cada ponto dessa região existe um potencial ali colocado. O símbolo do potencial elétrico é V e sua unidade de medida é o volt. Na realidade, a carga é expressada lá pelo Qzão aqui, geradora do campo elétrico, sendo que quanto maior a distância D entre o ponto considerado e a carga geradora, menor é o potencial elétrico V. Vamos lá. O que ele está nos dizendo? Que quanto maior a distância entre o meu ponto considerado, por exemplo, aqui, certo? Entre a minha carga geradora e o meu ponto considerado, quanto maior essa distância, será o meu potencial elétrico. Está aqui as minhas linhas de potencial elétrico. Como vocês estão observando, quanto maior a distância, menor o meu potencial elétrico entre a carga geradora e meu ponto considerado. Beleza? Então, potencial elétrico é uma grandeza escalar. Isso quer dizer que ela não tem módulo, não tem sentido, mas tem intensidade. Tá? Ele tem um número. Não tem sentido e nem ele não tem sentido e nem direção, mas tem um módulo, tem uma intensidade, tem um número. Podem ser, voltando, né? O potencial elétrico é uma grandeza escalar. Podem ser positivo ou negativo, dependendo de a carga ser positiva ou negativa. Então, como a gente pode ver aqui, o meu potencial elétrico ele vai depender da carga do meu corpo. Se o meu corpo for positivo, então meu potencial elétrico é positivo. Se meu corpo for negativo, a carga do meu corpo for negativa, então meu potencial elétrico será negativo. Matematicamente, a gente acha ou descobre aqui o valor do meu potencial elétrico em que constante de elétrica do vácuo vezes o meu módulo da carga dividido pela distância entre a carga e o meu ponto considerado, certo? Voltando, matematicamente nós achamos assim: potencial elétrico é igual a minha constante de elétrica do A, nesse caso aqui, vezes o módulo da minha carga dividido pela distância entre a minha carga e entre a minha carga e o meu ponto considerado. Beleza? Se o ponto for aqui, se for aqui, então a distância será daqui até aqui. Não tem problema. Por essa expressão, vê-se que uma carga positiva cria ao seu redor potenciais positivos e uma carga cria ao seu redor potenciais negativos. Numa superfície em que todos os pontos são equidistantes em relação à carga geradora, os potenciais são iguais. Nesse, elas são denominadas superfícies equipotenciais. Então galera, vamos fazer alguns exercícios agora, certo? Vou fazer aí a questão 2.1, beleza? 2.1, beleza? Vamos lá. O enunciado diz: qual é o número de elétrons retirados de um corpo cuja carga elétrica é K? Estamos vendo aí que a sua carga é positiva, né? É por isso que ele é um corpo com a carga positiva, porque foi retirado elétrons. Então, como é que a gente vai saber? Voltando aqui, ó, se vocês tiverem alguma dúvida, certo? Volta aqui, olha, estamos vendo aí, ó, a carga é aqui. Então, temos o que? Que já temos o que? Que já temos o Qzão, né? Que é o Qzão da carga elétrica, e temos o Qzinho, que é o da carga elétrica, beleza? E queremos achar o N.
certo? Beleza? Então, continuando, temos já que é o Q, minha carga elétrica, tá? Que é, voltando lá, temos o nosso Qzinho, que vai ser 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb, beleza? E temos lá também a nossa carga elétrica, que é 32 micro coulomb, certo? Então vai ser 32 vezes 10 a menos 6 coulomb, certo? Aqui é a minha carga elétrica positiva e aqui é a minha carga fundamental ou elementar, como vocês podem achar também por aí, beleza? Querendo achar o número de elétrons que foram retirados, tá? Então vamos lá, manipulação matemática. Isolamos aqui o N aqui está multiplicando e eu quero isolar ele, quero jogar ele para o outro lado. Se ele está multiplicando aqui, como ele está multiplicando aqui, ele vem em operação inversa à multiplicação, que é a divisão, tá? Então ele vem dividindo, Qzão dividido por N vezes o Q. Só que a gente não quer o Q, a gente já tem o Q e a gente quer o N, tá? Então vocês pegam esse Q aqui, como ele está multiplicando, ele vem dividindo para cá, não é o N, certo? Então o N, eu isolo o meu N, que é o número de elétrons, tá? Que vai ser a carga elétrica dividido pelo meu Qzinho, certo? Então vou botar aqui em cima. Tenho que minha carga elétrica é 32 vezes 10 a menos 6 dividido por 1,6 vezes 10 a menos 19. Todas as duas grandezas coulomb, certo? Então, daí a gente sabe qual é o número de elétrons. Pegando a calculadora, é importante também, galera, para quem não tem calculadora científica, é interessante já comprar, tá? O curso vai exigir de você. Vou pegar aqui a minha. Então, pegando o valor 32 vezes 10 a menos 6, e dividindo por 1,6 vezes 10 a menos 19, vai dar aqui 2 vezes 10 a 14 elétrons. Isso quer dizer o quê? Um número muito grande de elétrons. Beleza? Esse aqui é o nosso resultado.
É só a gente lembrar, para quem não viu em revisão de matemática, não sei se vocês viram, que quando a gente tem uma divisão entre esses dois números aqui, com potenciais, a gente vai pegar o quê? A gente pega o expoente do primeiro, que é menos 6, que é o de cima, certo? O expoente do primeiro, que é o de cima, menos o expoente do de baixo, beleza? Menos o expoente do de baixo, que é menos 19. Então vai ser menos 6 menos 19. Jogo de sinal: menos 6, menos com menos, mais 19, que é igual a 15. Opa, desculpe. 13. Ok? 13. Beleza? Então achamos nosso valor aqui. Beleza? Então vamos marcar uma aula ao vivo, quinta-feira, dia 27. Beleza? Então até a nossa aula ao vivo.